Olá, que bom saber que você mais uma vez aqui se encontra comigo. Louvemos a Deus porque estamos iniciando uma semana particular da nossa fé, o momento maior da nossa experiência de fé. Falo da Semana Santa, que tem a sua abertura com Domingo de Ramos. E é sobre ele, sobre a beleza deste dia, sobre a força deste dia, que convido você a rezar comigo a palavra do Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, que bom saber que você está aqui comigo em nosso Rezando a Palavra. E aqui chegamos ao Domingo de Ramos e estamos na abertura da Semana Santa. Por isso, hoje não quero tanto aprofundar os textos bíblicos, mas o significado de toda esta liturgia com você. Primeiro, entender que o Domingo de Ramos, de fato, como eu já disse, é a abertura da Semana Santa. Nós vamos encontrar, está aqui na descrição os textos bíblicos, e é importante a gente entender um pouco o significado. Primeiro, que nós temos a proclamação de dois evangelhos. Um que apresenta a entrada de Jesus em Jerusalém e outro que são ali os últimos momentos da sua vida, desde o seu encontro com os apóstolos, com os discípulos, Jesus que ceia e que logo na sequência Jesus que é entregue, que é julgado, que é condenado e que é morto, né? Por que essas duas narrativas aparecem exatamente no Domingo de Ramos? De uma forma bem popular, de uma forma bem simples, nós poderíamos dizer que o Domingo de Ramos é uma síntese de tudo aquilo que nós vamos viver de maneira intensa durante a Semana Santa, celebrando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um primeiro ponto. O segundo, não menos importante, quando nós temos aqui duas narrativas de uma multidão que aclama Hosana, ou seja, essa tradução nós poderíamos trazê-la da seguinte maneira, como se fosse uma súplica de salvação. Hosana, ou seja, dai-nos a tua salvação, dai-nos a salvação. E é essa multidão que aclama Jesus, que acolhe Jesus de maneira festiva, mas é essa mesma multidão que vai entregar Jesus. Essa provocação que a liturgia nos faz, e é a mesma experiência de fé que nós devemos ter, é para nós muito forte, porque muitas vezes nós somos exatamente como essa multidão. Facilmente nós mudamos os nossos sentimentos e as nossas atitudes quando nós não fazemos uma verdadeira experiência de amor e uma experiência de fé. Às vezes, do dia para a noite, em fração de segundos, os mesmos que estão louvando, aplaudindo, são aqueles que condenam, que julgam. Infelizmente, vivemos essa experiência. E isso é muito sério, porque aqui significa que muitas vezes nós, como aquela multidão, buscamos em Jesus apenas um imediatismo e não uma experiência verdadeira, porque a experiência verdadeira de fé faz com que a gente seja sempre solícito, disponíveis e fiéis até o fim. Assim, a liturgia nos traz algumas coisas muito importantes. A primeira leitura, que nos apresenta o servo sofredor, que é um personagem que volta e meia aparece em nossas celebrações e de maneira particular neste tempo de Quaresma e na Semana Santa. O servo sofredor até hoje não sabemos exatamente de quem se trata. O que há de importante na figura deste servo sofredor, que depois nós vamos encontrar a perfeita configuração em Jesus, mas há algo de importante. A primeira delas é que este servo é uma pessoa, é um servo atento à palavra de Deus e que acolhe essa palavra como uma palavra de vida. Por acolher essa palavra, o segundo ponto importante é que este servo recebe uma missão por conta dessa palavra. E graças a essa missão, este servo vai ser perseguido e maltratado, mas ele é fiel até o fim, porque ele confia no Senhor. Assim, a primeira leitura nos coloca diante dessa verdade que Jesus realizou de maneira plena e que nós somos convidados a experimentar. Escuta da palavra, sermos enviados por essa palavra e sermos fiéis, mesmo em todas as tempestades, provações e tentações. O Evangelho, o sublime amor de um Deus que se faz tão pequeno por assumir a nossa pequenez, mas que se revela tão grandioso porque não tem receio de assumir todas as nossas misérias
E por isso o texto bíblico que nos é apresentado no Domingo de Ramos apresenta exatamente uma entrega de amor deste Deus, do Filho amado, que se entrega única e exclusivamente por fidelidade ao Pai, numa fidelidade de amor para nos salvar. Aqui está a grande provocação do que nós celebramos neste Domingo de Ramos, né? Sermos fiéis até o fim, independente do que aconteça. E essa fidelidade que só é possível quando se tem uma experiência de amor e de vida com esse Deus. Assim, os últimos ensinamentos vêm da segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, né? Um trecho bonito, pois Paulo vai lembrar exatamente dessa atitude de Jesus que assumiu por completo a humildade na sua pessoa, que nesse abrir mão de si mesmo permitiu que nós tornássemos tão grandes em Deus. E é bonito porque aqui, quando olhamos para Jesus, como que muitas vezes nós somos tão cheios de nós, né? Tão cheios da nossa verdade, tão cheios dos nossos pensamentos, tão cheios de nossas condenações. E assim nós vamos repetindo no nosso dia a dia as mesmas atitudes daquele povo, que em vez de se abrir ao amor de Jesus, no momento aclama, clama, grita, aplaude, mas quando já não atende aos seus desejos e pensamentos mais egoístas, são capazes de condenar e condenar à morte. Que essa semana o Senhor nos dê a graça de sermos perseverantes até o fim e de fazermos essa profunda experiência da cruz, que só mesmo na presença de Jesus, nessa experiência de amor, é possível de ser vivida. Que possamos, assim também como tantos outros personagens que nós vamos encontrar ao longo da semana, como aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz, mas mesmo carregando a cruz de Jesus, Jesus vai à frente e ele vai atrás. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos para seguir ao Senhor e não os nossos pensamentos, não os nossos quereres. Que assim Deus nos dê a graça da fidelidade e de saber que, por meio da fé, a cruz se torna, na verdade, madeiro de amor, madeiro de vida. Que os ramos que nós, neste domingo, levantarmos sejam ramos de comprometimento com a cruz de Jesus, sabendo que os ramos que nós aclamamos serão aqueles que nós levaremos para casa e que podemos até queimá-los na certeza de que em Jesus todos os males são afastados de nós e de que na certeza de que o mesmo que nós aclamamos, né? Hosana, é o que nós continuaremos a aclamar diante da cruz, mesmo que seja no silêncio da nossa dor. Que o Senhor nos dê esta fidelidade, que o Senhor nos faça, assim como Jesus, perseverantes até o fim. Uma santa semana para você. Paz e bem.